Hi guys, how are you? I'm Teacher Christian e vocês estão assistindo a aula de número 4 da disciplina de Inglês do 8º ano do Colégio Monjolo. E nesse vídeo nós vamos estudar um pouquinho sobre os indefinite pronouns. Let's go? Bom, pessoal, os indefinite pronouns são palavrinhas que a gente usa quando não sabemos exatamente especificar alguma coisa que estamos falando, seja com relação ao lugar, pessoas, coisas, quantidades. Então, por exemplo, quando eu falo assim, eu tomei alguns sorvetes, eu não estou dizendo exatamente quantos sorvetes que eu tomei, não é verdade? Ou então, meus pais viajaram para algum lugar. Eu não sei exatamente qual lugar que é esse onde eles foram, esse lugar que eles foram viajar, não é verdade? Então, em English, eles vão ter essa mesma função que tem em português, ok? Então, eu queria apresentar para vocês, e coloquei aqui no quadro, os 3 principais indefinite pronouns. E aí, a partir deles, a gente pode estudar outras versões, outras composições que existem, beleza? Então, vamos lá, pessoal. O primeiro relative, aliás, o primeiro indefinite pronoun que nós vamos ver aqui na aula de hoje seria a palavrinha some, ok? Some. Se vocês já conhecem, melhor ainda, então essa parte vai ser uma revisão. Para quem não conhece ainda, é muito importante entender esse conteúdo de agora, ok? Então a palavrinha some, people, significa algum, alguma, alguns, algumas ou um pouco de, ok? A tradução varia de acordo com a frase, então vocês vão ter um contexto e vocês vão ver como é que fica melhor a tradução das frases. Mas o importante é vocês saberem que a palavrinha some sempre vai ser usada em positive sentences, frases positivas. Isso é muito importante de lembrar, ok? Então o teacher colocou um exemplo para vocês aqui. I have some friends. Como que eu traduziria essa frase? Eu tenho alguns amigos. Notem que a frase é positiva, ok? A frase é positiva e por isso que eu pude usar nessa frase o indefinite pronoun some, tá certo? Então, importante, a palavrinha some sempre vamos usar com positive sentences, ok? Continuando mais um pouquinho, nós temos o indefinite pronoun any, ok? Any significa algum, alguma, alguns, algumas. Ou também nenhum, nenhuma. Por que essa diferença? O some, vocês vão perguntar assim, mas teacher, é a mesma tradução do some? Sim, só que o uso, pessoal, vai ser diferente. Por quê? Porque a palavrinha any nós vamos usar em negative sentences, ou seja, frases negativas, ok? Ou então questions, perguntas, sentenças interrogativas. Querem ver só? Então, pegando um exemplo similar, aqui eu coloquei I have some friends, a frase era positiva, então eu usei o some. Se eu quisesse fazer uma pergunta, você tem algum amigo? Como é uma pergunta, eu já não posso mais usar o some, então esse algum vai ter que ser o any. Olha só, do you have any friends? Do you have any friends? Você tem algum amigo? Viram só? Então aqui é uma pergunta, veja, eu comecei com auxiliar bonitinho, não é? Uma perguntinha, eu uso o any. Na hora de responder, se for uma resposta negativa, aí vocês vão usar o N também. Então, não, eu não tenho nenhum amigo. Veja que muda até a tradução, né? Nenhum. No, I don't have any friends. No, I don't have any friends. Então, frase negativa, nós usamos o N também para indicar essa ideia de nenhum, nenhuma. Combinado? Até aqui tudo bem? Então, lembrando, some positive sentences, any negative sentences and questions, ok? Finalmente, o último indefinite pronoun que nós vamos ver aqui na aula 4 é o no. E aí vocês vão falar, mas teacher, no não significa não? Sim, significa não, quando ele está no início de uma frase, ok? Aqui nós estamos falando de um pronome indefinido, ele vai vir no meio da frase, é bem fácil de saber a diferença. Agora, o que vocês precisam entender mesmo é o seguinte, ó, no significa nenhum, nenhuma. Quando que eu uso o no? Eu vou usar o no em positive sentences with a negative meaning. Traduzindo, sentenças positivas com um significado negativo. Aí vocês vão falar, mas como assim, teacher? Eu vou usar o no numa frase positiva? Exatamente. Por quê? Porque a palavrinha no vocês têm que enxergar como um cara assim bem egoísta, ok?
ele é o cara negativo da frase. É ele que deixa a frase negativa. Ele não aceita ninguém mais para dizer que a frase é negativa. Okay? Então, quando eu tenho no na frase, a frase já está no negativo. Ela não precisa do auxiliar negativo. Quer ver só? Peguei a mesma frase aqui de cima, só que usando o no. Então, não, eu não tenho nenhum amigo. Não coloquei o no aqui, mas imagine que tivesse o no aqui. No, I have no friends. I have no friends. Olha que interessante. A frase está escrita na forma positiva, ok? Mas a ideia dela é negativa por conta da palavrinha no. Ficou claro? Claro que assim, vocês no dia a dia vão poder escolher qual desses indefinite pronouns vocês vão utilizar, especialmente aqui, o N e o no, porque eles são cambiáveis, eles têm a mesma ideia quando estão numa frase negativa, não é? I don't have any friends e I have no friends significa exatamente a mesma coisa. Mas vocês precisam prestar atenção em como vão dizer aquilo. Porque se eu usar o N, eu preciso do auxiliar negativo. A frase tem que ser negativa. Em qualquer tempo verbal. Isso é importante, qualquer tempo verbal, ok, pessoal? Present, past, future, com verbo to be, não importa, ok? Já o no, não, ok? O no é o que deixa a frase negativa e é ele que vai indicar, então, essa ideia para mim, ok? A frase em si fica positiva, tá certo? Até aqui tudo bem? Recapitulando, vamos usar o some com positive sentences, N com negative sentences and questions e o no com positive sentences with a negative meaning, ok? Agora que a gente já conhece os principais indefinite pronouns e já sabemos em quais situações nós usamos cada um deles, nós vamos aprender os seus compounds, os seus compostos, que são palavrinhas formadas a partir deles, utilizando o que a gente chama de sufixos, sufixes, ok? O que seriam esses sufixes? Seriam palavrinhas ou letras que nós colocamos depois do indefinite pronoun para mudar um pouquinho a ideia dele. Mas vejam, para mudar a ideia e não mudar a forma de usar. Vocês vão ver isso nos exemplos. Então, basicamente, nós temos três sufixos aqui, three suffixes, ok? O sufixo thing, que está relacionado a coisas, ok? Temos o sufixo where, que está relacionado a lugares, ok? E temos o sufixo one ou body. No livro de vocês não aparece o body, mas ele também existe, é um sinônimo aqui. Tanto o one quanto o body são usados para pessoas. Então, o que a gente faz aqui? A gente pega os indefinite pronouns, some, any e no, e juntamos com esses sufixos aqui para mudar um pouquinho a ideia dele. Então, nós vamos formar o quê? Nós vamos formar o something, anything e o nothing. Vamos formar o somewhere, anywhere, nowhere. Vamos formar o someone ou somebody, anyone ou anybody, no one, cuidado com a grafia aqui, ele é separado, ok? No one, nobody. E notem que interessante a tradução também, ok? Something significa alguma coisa. Anything, alguma coisa ou nada. Nothing, nada. Por que muda a tradução? Porque vocês têm que lembrar quando que nós usamos os indefinite pronouns. Something, como tem o some, eu vou usar com frases positivas. Anything, como tem o any, eu vou usar com frases negativas ou perguntas. Então, se for numa pergunta, a tradução é alguma coisa. Se ele for usado numa frase negativa, a tradução é nada. E o nothing sempre vai ser nada, aquele esqueminha, né? No a gente usa em frases positivas com a ideia negativa por causa dele, ok? Continuando, a mesma coisa aqui embaixo. Somewhere, algum lugar, frases positivas. Anywhere, algum lugar, questions. Nenhum lugar, negative sentences. Nowhere, nenhum lugar. Positive sentences com uma ideia negativa, ok? E finalmente, someone, somebody, alguém, positive sentences. Anyone, anybody, alguém, quando for uma pergunta, ninguém, quando for uma sentença negativa, ok?
No one. Aliás, aqui o teacher repetiu, né? Não, tá certo. Anyone, anybody. No one, nobody. No one, nobody, ninguém. Frases positivas com a ideia negativa. Ok, pessoal? Então, vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos que o teacher fez para vocês ali, para que vocês possam ver isso na prática. O primeiro deles, até nem sublinhei ali, ó. He has something to say. Ele tem alguma coisa para dizer. Por que eu usei o something aqui? Porque a frase é positiva. Se fosse uma frase negativa, eu falaria, né? He doesn't have anything to say. Se eu coloquei o negativo ali, o doesn't. Ou então, he has nothing to say. Viram que bacana? Então, para o nothing, a frase permanece positiva, é ele que deixa a frase negativa. Para o anything, eu teria que usar o doesn't. Aqui embaixo, olha só. I don't need to go anywhere. Eu não preciso ir a lugar nenhum. Por que eu usei o any aqui? Porque a frase é negativa. Se eu quisesse fazer uma frase positiva, eu preciso ir a algum lugar, I need to go somewhere. Não posso mais usar o any, a frase é positiva. Okay? E a perguntinha, do you have anywhere to go? Do you have anywhere to go? Usei o any porque é uma pergunta. Ok? E aqui embaixo nós temos o no one. She knows no one here. Ela não conhece ninguém aqui. Olha que interessante, a frase é positiva, mas a ideia é negativa por causa do no one. Ah, teacher, se eu quisesse usar o nobody, se eu quisesse usar o anyone ou anybody, poderia? Poderia, só que eu tenho que transformar a frase, passá-la para o negativo. She doesn't know anyone. She doesn't know anybody. Ok, pessoal? Então agora o que a gente precisa fazer é praticar. Okay? Então nós vamos lá para a page 19 e vamos trabalhar um pouquinho esse conceito aí dos indefinite pronouns. Let's study, guys. Hands on.